dois discípulos em caminho de Emaús, eles falavam assim: por acaso não ardia dentro da gente quando ele falava das Escrituras? Ardia, pegava fogo quando Jesus estava do lado deles. Algo interessante. Aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de vida, quando ele ouve a palavra da verdade, arde no coração dele. Ele tem desejo de fumegar cada dia mais, ele tem desejo de ouvir a palavra, de querer mais de Deus. É como eu sempre falo para Deus, mesmo como a mesma coisa que John Wesley falou: se não for para me usar, meu Deus, então que o Senhor me mate de vez, porque se o Senhor não me usar, eu sou uma pessoa que não tem empréstimo nenhum nessa terra, é ou não é? Nós temos que viver para servir a Deus, para seguir a Ele, fazer a vontade dEle, mesmo que muitas das vezes a vontade dEle nos doa, mas tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Números. Se eu não me engano, você já deve ter ouvido esse sermão uma vez. É lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vem Números. Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, mas eu quero que você entenda a caminhada de um homem de fé, que conquistou a terra prometida, mas não pelo interesse da terra, o interesse dele era outro. Depois, se acharem os obreiros ajudar também, pode os obreiros também sentar, para que a gente possa prestar muita atenção na palavra, para que a palavra traga vida para vocês. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar. Se achar, os obreiros podem sentar também. Ainda bem que muitos aqui não perderam por frio, né? É, né? Eu sempre falo, ora para que não aconteça no inverno. Agora você está entendendo por quê, né? Muito difícil, mas é a realidade. Um pastor sempre falava para mim assim: o dia que você tiver uma igreja, você vai ver que no inverno é uma guerra para o povo ir. E fato, no inverno é uma guerra, porque o povo quer o aconchego, quer o cobertor, é ou não é? E nenhum sacrifício ele faz para Deus, para você ver que o interesse dessas pessoas nunca foi o reino, nunca foi, porque nós podemos passar por qualquer coisa, se o nosso interesse for o evangelho, nós vamos passar por tudo isso, mas nós vamos fazer com que a palavra se cumpra na nossa vida. Nós vamos ver um exemplo hoje de Caleb. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem poucas passagens que falam de Caleb, poucas passagens que falam dele. E quando você a ouve falar de Caleb, ou outros pastores pregando sobre Caleb, você vai ver que os pastores pregavam um homem que conquistou a terra prometida, que estava proposta para os filhos de Israel. Se você vê na palavra, quando o Moisés vai libertar o povo de Israel, os obreiros podem sentar também. Quando o povo de Israel, eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos da mão de Faraó, eles começam a trilhar no Egito, começam a trilhar no deserto. No meio desse povo estava Josué, estava Caleb, estava Moisés, estava Arão, e estava toda a congregação da casa de Israel. Nessa caminhada, Deus cansava de aparecer para eles. Deus aparecia como a nuvem de dia, Deus aparecia como uma coluna de fogo durante a noite. Deus fazia o maná cair do céu, que era carne, o alimento para dar para esse povo. Deus fez o mar vermelho se abrir. Deus fez muitos milagres. Só que a Bíblia mesmo fala que muitas das vezes Deus aparecia na tenda da congregação e falava assim: Moisés, até quando esse povo vai murmurar contra mim, por mais que eles tenham visto todos os sinais que eu tenho feito na vida deles? Até quando eles vão murmurar? Até quando eles vão duvidar? Uma viagem, Deus fala assim: o castigo deles, você sabe como? A cada um dia de sofrimento virá a ser um ano. Se era para sofrer durante 40 dias, vão sofrer quantos anos? 40 anos. Deus falou assim: todos eles vão se acabar no deserto, e não há quem ache os seus cadáveres. As bestas feras do deserto vão acabar com os seus cadáveres. Não tem quem ache, por causa da murmuração e desobediência a Deus. Só que esse não é o foco da mensagem, mas para você poder entender,
todos esses tinham um objetivo, todos eles tinham algo que foi proposto por Deus: tirar o povo da escravidão e levar até a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Aí Deus fala com Moisés, isso está no capítulo 13 em diante, não é esse capítulo que a gente vai ler, não é esse versículo. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, pede para que cada líder de cada tribo, ou seja, tinha 12 tribos, mas cada tribo levante o seu melhor homem, o homem cabeça, o homem experiente, o homem de guerra, para que suba até a terra de Canaã, para eles vigiar a terra, para eles ver a terra que eu hei de dar para eles. A Bíblia diz que Moisés chamou os 12 e falou: vocês vão subir, vocês observam a terra, e observando a terra, você vê se tem ribeirão que passa no meio da terra, você vê se tem fruto, você vê se a terra é boa. Todos esses 12 foram. Quando chegaram lá, viram que realmente a terra era boa, a terra emanava leite e mel, viam realmente que o fruto que dava naquela terra eram frutos que tinham que ser carregados em 2. Para você ter noção, você consegue segurar um cacho de uva com a sua mão, é ou não é? Naquela terra o cacho de uva tinha que ser levado por 2 homens numa viga, botava no ombro assim, os 2 carregavam então o cacho de uva. De tão boa que era a terra, de tão boa que a terra ofereceu o seu próprio alimento para eles. Terra boa, Deus não promete nada de ruim para os seus filhos, só que tem que ter um preço para pagar, é ou não é? Deus promete a terra prometida para vocês, que é a salvação das suas almas, aquilo que já está proposta desde a fundação do mundo, mas temos um preço a pagar. Para a gente poder ser salvo hoje, é de qualquer jeito, pessoal? É de qualquer maneira? Eu vou chegar na igreja, vou ouvir a palavra, sou uma pessoa salva, eu tenho que caminhar na fé, eu tenho que viver Cristo, e além de eu viver Cristo, eu tenho que fazer torná-lo conhecido, eu tenho que torná-lo conhecido entre os homens. Aquele que me salvou, eu tenho que fazer com que ele também seja conhecido. Amém? Esses homens subiram à terra prometida, viram que a terra era boa, viram que emanava leite e mel. Só que de 12, 10 falaram assim: olha, a gente subiu. Quando eles desceram da terra de Canaã, eles desceram e falaram assim: a gente subiu a terra de Canaã. Só que quando a gente subiu, até tinha também lá a comida que era boa, tudo que era bom, só que tinha gigante, tinha os filhos de Nefilins, tinha os cananeus que habitavam na terra do sul, tinha os heteus que habitavam na terra do norte, e começou a ver um monte de problema, observar um monte de dificuldade, observar gigante. E quando esses 10 desceram junto com Josué e Caleb, de vez de apresentar a terra boa, apresentaram os problemas, as dificuldades que estavam lá em cima. Olha o que diz aqui Números 13, capítulo 23, para você entender. Presta muita atenção, diz assim, Números 13, 23. Depois que eles desceram, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram. Os filhos de Israel depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhe o fruto da terra, e contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Aí eles mostram o fruto. Aí começa o problema. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha para cá um minutinho. Uma terra boa, uma terra que Deus propôs que era o melhor para os seus filhos. Quando o pastor fala assim: pessoal, vocês têm uma terra para herdar,
mas não uma terra que vocês vão herdar aqui. É a terra que está proposta para a salvação de todos aqueles que creem. Como a própria palavra de Deus fala, que Cristo é a pedra de esquina, que foi posta como cabeça para a salvação dos homens, mas somente daqueles que creem. É, não é? Somente os que creem, não é para todos. Quando a palavra de Deus diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Isso não mostra que o mundo inteiro há de ser salvo, porque você pode ver, tem gente que vai para o inferno. Se o mundo inteiro fosse salvo, não existiria um inferno, é ou não é? Então, pastor, por que a Bíblia fala que não somente dos nossos pecados, mas do mundo inteiro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você faz uma festa de aniversário e você diz assim: olha, ô tal fulano, quem você convidou? Eu convidei todo mundo. É o mundo inteiro? Está lá gente da Argentina, está lá gente de outros países. Mundo inteiro, pessoas que você conhece, pessoas que foram separadas e escolhidas por você, pessoas queridas, convidei todo mundo. Não, convidei só algumas pessoas. Quando a Bíblia relata mundo, que Cristo é a propiciação não somente dos nossos pecados, mas do mundo, é de todos o que Ele escolheu, tanto brasileiro, tanto judeus, tanto grego, do mundo, pessoas de fora do mundo inteiro. Nesse lado aqui foram escolhidos 12 homens para vigiar a terra. 10 olharam o problema, mas 2 viram a terra boa. Mas dos 2, um teve fé, um não observou apenas a terra, um queria mais além da terra, um queria que dentro dele não se manifestasse apenas o querer da terra prometida, que foi Caleb. Você vai ouvir falar pouco de Caleb, mas o pouco que fala de Caleb, ele tem muito proveito sobre a nossa fé, porque Caleb andou com Deus. O desejo de Caleb era Deus e nada mais. Desde o começo da vida de Caleb, desde o momento em que Caleb foi chamado para o reino, desde o momento em que Caleb conhece a Deus, a vida de Caleb foi estabelecida desde o primeiro dia até o dia da sua morte, andando com Deus e nada mais. Sofria consequência, passava por problema, mas Caleb andava com Deus. Quando Caleb proporcionou em seguir a Deus, ele seguiu a Deus, independente do que ele ia passar, independente do que ele ia sofrer, independente do que ele iria enfrentar. O desejo do coração de Caleb era conhecer mais a Deus e seguir a Deus. A gente vai ver isso na palavra. No meio de muitos que murmuravam, falavam: a gente vai morrer, não adianta mais. Subiram lá, tinha gigantes, tinham homens muito poderosos. Caleb, no meio daquela congregação, no meio daquele povo iníquo, no meio dos murmuradores, Caleb faz assim, Números 13:30. Então Caleb fez o quê? Calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí eles infamaram a terra. Caleb fez o quê? Mandou todo mundo calar a boca. Quando você faz, Caleb fazendo calar o povo perante Moisés, aquele povo chorando, murmurando, aquele povo gemendo, falando: a gente não vai conseguir. Por que Deus tirou a gente da terra da escravidão, aonde a gente tinha cebola, aonde a gente tinha pepino, a gente era escravo, mas a gente tinha comida? Caleb falou assim: calem a boca, nós vamos subir animosamente, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa fé estava dentro de Caleb, uma fé que não estava em nenhum outro. Porque você pode ver na vida de todos esses homens que passaram pelo deserto, todos morreram, milhares e milhões de pessoas morreram, mas só foi salvo quem? Caleb e Josué. Mas a promessa diz a respeito de Caleb. Nem Moisés subiu na terra prometida. Você sabe por que Moisés não subiu? Porque Moisés duvidou de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés vai bater com o cajado na rocha, Deus fala assim: Moisés fala assim: Senhor, esse povo está com sede, é onde que a gente vai arrumar água no meio do deserto? Deus falou: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho o cajado. Então pega o cajado e finca na rocha.
Então você vai bater com o cajado e dali vai sair água. Aí Moisés diz assim para o povo: será mesmo que vai sair água? Duvidou do poder de Deus. Deus fala assim: Moisés, vem cá, está vendo aquele monte lá? Você vai pegar, você vai subir naquele monte e você vai morrer lá em cima, porque você tem duvidado da minha palavra. Moisés sobe e morre. Moisés não entra na terra prometida. O homem que libertou o povo da escravidão do deserto no Egito, o homem que libertou o povo de Deus, não subiu na terra prometida, não conheceu a terra prometida, porque murmurou, porque duvidou. É ou não é? Moisés, pastor, um homem de fé, fez o mar vermelho se abrir, mas duvidou. Um homem que viu os sinais de Deus, duvidou. Um homem que viu o mar se abrir. O que é uma rocha inverter água? Aonde que o mar de todo tamanho se abre? É ou não é? Muitas vezes acontece na nossa vida. Deus faz um milagre extraordinário, e quando passamos outro problema, nós duvidamos de Deus e falamos assim: será que Deus pode mesmo? Mas Ele não fez a primeira vez, pode fazer de novo. É ou não é? Mas Ele só faz na vida daqueles que creem. E muitas das vezes que a gente tem que fazer a mesma coisa que Caleb fez: mandar todo mundo calar a boca. É ou não é? Cala a boca, vocês não sabem nada. Eu confio em Deus, eu confio nas promessas dEle. Você está na igreja, a sua vida está toda derrotada. Você está na igreja, mas não parece que é um cristão, porque você não tem exemplo de cristão pelo que você passa. Quem disse que Ele chamou a gente para ser próspero nessa terra? É ou não é? Quem disse que Ele chamou a gente para conquistar essa terra? Ele nos chamou para conquistar o reino dos céus. Amém? Você está proposto para isso? Hein, gente? Você está proposto mesmo para que o reino dos céus se manifeste sobre a sua vida? Porque o desejo de Caleb não era a terra prometida, não. Esse não era o desejo do coração dele. Olha o que diz em Números 14, 24. Você só vai pular uma folha. Números 14, 24. Vamos para o 22 aqui, pessoal, para a gente poder complementar o contexto. 14, 22. Todos os homens que viram a minha glória, acharam aí, gente? Todos os homens que viram a minha e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Quem que provocou a Deus? Moisés provocou a Deus. Ele não viu a terra prometida. 24. Porém o meu servo, quem? O meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Olha para cá um minutinho. Houve o que? Outro espírito. Outro espírito. Houve um espírito dentro de Caleb, que era o Espírito Santo, que deu coragem para Caleb. Deus fala assim: todos os seus pais, aquele que eu jurei a terra prometida, nenhum deles vai entrar. Durante 10 vezes eles me provocaram. 10 vezes. Eles não aceitaram o concerto que eu fiz com ele. Todos os sinais que eu vi, duvidaram da minha palavra. Mas não vai ser assim com o meu servo Caleb, não. O meu servo Caleb, nele houve outro espírito, porque ele ansiou em seguir-me. Ele seguia a Deus independente do que ele passava. Ele seguia a Deus independente do que ele enfrentava. Ele seguia a Deus passando por determinadas situações ruins quanto boa, meu Deus. Essa é a fé que Deus quer que esteja na nossa vida. Pastor, estou passando por tanto problema. Continua seguindo, porque talvez é o deserto que você está enfrentando, mas lá na frente está proposto outra coisa para você. Amém? Pastor, estou passando por tanta situação, eu estou a ponto de desistir. Então não é esse outro espírito que Deus botou dentro de você, não. Você está se comparando na vida, tanto dos 10 que subiram à terra prometida, quanto aquelas milhares de pessoas que morreram no deserto, por duvidar, por murmurar e serem rebeldes com a voz de Deus. Pode ver que a palavra fala isso. E não teve diabo no meio da história, não, pessoal. Foi o próprio Deus que massacrou aquele povo, que fulminou aquele povo no deserto. O próprio Deus. Foi o próprio Deus. Moisés fala assim:
Eu estava lendo aqui, agora me falha a memória o texto. Moisés fala assim: vai vir um profeta além de mim, que vai pregar a palavra, e aqueles que não ouvir a palavra será destruído. E o profeta que viria após ele era o próprio Cristo, que ele estava anunciando Cristo. Aquele que vai vir após mim vai pregar, e aqueles que não ouvir as suas palavras vai ser destruído, vai ser exterminado, vai ser fulminado sobre a terra. Por falta de palavra, não é? Sim ou não? Até quem está no inferno gritando hoje, gemendo, padecendo, já ouviram a palavra da verdade. Só que ao contrário de Caleb, não quiseram seguir a Deus, não quiseram seguir a Cristo, preferiram murmurar, preferiram se deleitar nas suas vontades próprias, preferiram fazer conforme o seu maligno coração, fazer com que o seu coração falasse mais alto. Esses são os homens do passado. Esses são aqueles 10 que morreram, padeceram por duvidar de Deus. Se Deus falou, vai que vocês vão conquistar, tiveram que subir, independente do que eles iriam ver. Quando Deus fala assim, entram aí para os discípulos dentro do barco, vocês vão passar por tempestade, por momentos difíceis, mas eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Se Jesus falou que iria encontrar, poderiam passar por qualquer coisa no meio do mar, mas eles iriam ver Jesus lá do outro lado. Homens de pouca fé. É ou não é? Jesus está no barco. Ou até tem a passagem que quando fala que os discípulos estão no barco, o barco está indo a pique, daqui a pouco aparece Jesus. Olha, é um fantasma. Jesus: não temas, que sou eu, sou Jesus. Pedro: se é o Senhor, então faça com que eu vou contigo. Vem, Pedro. Pedro desce do barco, começa o vento forte bater, ele começa quase a ir a pique, porque ele olha para os lados, ele olha para a tempestade. Homem de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? Até quando vocês vão duvidar? É a mesma coisa que eu falo para vocês: até quando vocês vão duvidar do poder de Deus? Pastor, não aguento mais. Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós, mas mesmo assim foi arrebatado em vida. A Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo e levou Elias, e não conheceu a morte. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Deus olha para Enoque: esse homem, ele anda comigo, é um homem com o coração íntegro, não vou esperar morrer não, eu vou tomar para si ainda em vida. E Deus tomou Enoque em vida, porque andou com Deus. Elias andou com Deus. A fé de quem tem Deus vê o impossível, vê as coisas espirituais. Aqueles 10 não viram, duvidaram. Caleb viu. Tem uma passagem que diz em 2 Reis, deixa eu abrir aqui para você, é só ir para frente. 2 Reis 6,15. Você está em Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Aí vem Samuel, depois vem 1 Reis, depois 2 Reis. 2 Reis, falei que você vai dar uma passeadinha pela Bíblia. Olha a importância de quem tem Deus e o Espírito Santo, consegue ver além daqueles que estão do nosso lado. É, não é? 2 Reis, capítulo 6. Você só vai pular alguns livros para frente. 2 Reis, capítulo 6. Todos acharam, pessoal? Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus, que era Geazi, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele está falando para Eliseu. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Elias e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Estava Eliseu e estava Geazi no monte. Geazi acorda de manhã cedo e sai diante de Eliseu. Aí quando Eliseu olha assim na cidade, vê um exército de inimigo vindo contra eles. Ele sai correndo e fala para Eliseu: Senhor, aí os inimigos que estão vindo contra a gente. Eliseu: calma, Geazi, calma.
Em outras palavras, está lhe faltando fé. Não é dessa maneira. Você não está vendo o sobrenatural, Giase. Maior é o que está com a gente do que com eles. É como se eu falasse assim para vocês: pessoal, não temas, porque aquele que está com vocês é muito maior do que o que está no mundo. Vocês vão crer, mas vocês não estão vendo, não é? Aconteceu a mesma coisa em Giase. Em outras palavras, Eliseu falando assim: Deus, abre os olhos desse incrédulo para que ele possa ver. Na mesma hora os olhos de Giase se abriu. E quando Giase abre os olhos espirituais, ele vê um exército de anjos com carros e cavalos de fogo. Já pensou você conseguir ver com os olhos espirituais e olhar ao seu redor a mesma coisa? É o que acontece na vida daqueles que buscam a Deus. Do nosso quando a Bíblia diz assim, eis que o diabo anda ao vosso derredor. Derredor significa que ele está além do nosso redor, está o nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que ele possa tragar. Porque se está ao derredor, quem está ao redor? Deus. Aqueles que têm Deus ao seu redor, está toda a carruagem de fogo ali. Pode se levantar o que for, mas a carruagem de fogo está do meu lado. Eliseu falou assim: desce agora e cega aquele povo, e cega aquele exército inimigo. Na mesma hora desceu os soldados de Cristo e cegou. Não precisaram levantar a mão para nada. O exército de Deus espiritual lutou por eles. Amém? Diferença de enxergar o natural e o sobrenatural. Aqueles 10 enxergaram os gigantes, aqueles 10 enxergaram inimigos, aqueles 10 enxergaram os heteus, os amorreus, os jebuseus, enxergaram os nefilins, enxergaram os inimigos. Mas Caleb enxergou muito além daquilo. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós vamos subir animosamente, e todo mundo cala a boca, ninguém fala mais nada, porque a minha fé é outra. Tinha outro espírito dentro dele, e ele continuou seguindo a Deus, continuou seguindo para o alvo. O alvo dele era outro, meu Deus. E quantas pessoas estão frias na fé, estão vendo inimigo, estão vendo problema, estão vendo circunstâncias, e não abrem os olhos espirituais. Não é? Muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Quem é que fala isso? Fui eu que criei isso, pessoal. O próprio Deus colocou na palavra dele. Amém? Números 32, 9. Volta lá para Números. Vocês estão entendendo, gente? Está muito fraco. Então mesmo? Olha que eu estou ruim aqui, eu estou dando o meu máximo, né? Números 32, 9. Olha o que fala aqui. Números 32, 9. Todos acharam? Números capítulo 32, versículo 9, diz assim: chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Não era tanto pela terra, mas era em seguir a Deus. Não era tanto pelos frutos, mas era em seguir a Deus. Eles tinham que ter seguido a Deus desde o primeiro momento que saíram da escravidão até a terra prometida. Não perseveraram, colocaram dúvida no povo de Deus, tiraram a coragem do povo de Deus, tamparam os olhos deles falando assim: a terra que o Senhor nos prometeu a gente não vai conseguir subir, porque é muito difícil, lá tem muito problema e tem muito gigante. A ira de Deus se acendeu sobre eles. É como se eu prometer algo para vocês e eu vou cumprir o que eu prometi, e alguém lá fala assim: não, ele não vai cumprir não, porque é muito difícil, até hoje não cumpriu, até hoje eu não vi ninguém conquistando o que ele prometeu. A minha ira vai se acender, porque a pessoa não sabe, além da maneira de eu ter prometido, eu vou cumprir com a minha palavra. Deus é, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se
arrependa. Ele não mente. Seja toda a vida, como está escrito na palavra, seja toda a vida o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Eu sou mentiroso, você é mentiroso, o homem é mentiroso. O homem não quer aquilo que vem de Deus, ele quer aquilo que nós mesmos possamos conquistar sobre essa terra. É ou não é? O segredo de Caleb foi consistir e continuar em seguir a Deus, independente de qualquer circunstância. Aí diz assim, paramos aonde? 12. Exceto quem? Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir a quem? Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errante, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo esse povo. Quem que destruiu? Você está vendo o que é Deus? Como o obreiro Ademir pregou quinta-feira, Deus é bom, nós somos maus. Deus foi bom porque prometeu a terra, e prometeu, e além de prometer, cumpriu. Quem foi mal da história? Os homens, porque duvidaram. Deus prometeu, Deus está falando, eu vou entregar para vocês, independente do que vocês passam, aquilo que eu prometi no final da vida de vocês, porque tudo tem um preço. Eu estava vendo um relato de uma bailarina, eu acho que eu contei aqui uma vez, uma bailarina, que ela foi a melhor bailarina do mundo, e ela contando o relato dela, chorando, que para ela ter se tornado uma grande bailarina, ela teve que sofrer as consequências. E ela tira a sapatilha do pé dela, ela não tinha metade dos dedos do pé, de tanto que ela tinha que ficar assim na ponta. Já viu como é que a bailarina faz? Tinha que ficar na ponta dos pés. Todo mundo vê o sucesso, mas não vê o que a pessoa passa antes. É, né? Josué e Caleb, quando entraram na terra prometida, e alguém fala assim, pô, Deus ofereceu, Deus deu gratuitamente para vocês, deu, mas tiveram que pagar um preço, obediência. E além de obedecer, tiveram que seguir a Deus fervorosamente. Amém? Deus destrói aquele povo iníquo, os pecadores. Deus fala assim, vocês podem até continuar em seguir-me, eu não vou destruir. Agora viraram as costas, vocês vão ser destruídos. Pessoas acima de 20 anos vão ser destruídos no deserto. Mas foi destruído criança, foi destruído bebê, foi destruído todo mundo. Porque como a gente sempre fala, pelo pecado dos pais, dos filhos pagam. Isso está escrito na palavra. Lamentações capítulo 5, versículo 7. Pelo pai ter pecado, o filho também paga. Isso a Bíblia mesmo fala. Se o pai ele peca constantemente, o filho vai crescer rebelde, o filho vai viver o mesmo caminho do pai e vai pagar o mesmo preço. É ou não é? Por isso você pai, você mãe, como diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, que ela nunca mais se desviará dele. Pastor, mas eu vejo filhos de pastores que se desviaram do caminho, que hoje estão no mundo. A Bíblia manda ensinar. Não é porque eu sou pastor que a minha filha vai crescer vendo eu ser pastor, que ela vai continuar no caminho. Eu tenho que ensinar ela, falar para ela, minha filha não é assim, é dessa maneira, é desse jeito. É ou não é? É desse jeito. E ela vai crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Não é apenas ver, tem que ensinar a criança. Amém? Para a gente encerrar, Deuteronômio 1:34. Depois de Números. Obreiro, por gentileza, tem um livro lá na minha mesa, ele está aberto. O senhor traz ele para mim naquela página que está aberta aqui. Deuteronômio 1:34. Depois de Números 1:34. Obrigado. Todos acharam?
Vocês estão com frio, gente? O frio gelou a boca de vocês? Não, né? Deuteronômio 34 diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos ossos, salvo quem? Filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em... Você pode ver, quando se fala de Caleb, fala que toda a vida Caleb perseverou em seguir a Deus. Toda a vida, todo momento. Deus fala: essa geração maligna, essa geração perversa, eles não vão ver a terra não. Agora Caleb, salvo, ou salvo Caleb, que a Bíblia fala salvo, ele foi salvo, ele vai ver, porque ele perseverou em seguir a Deus. Perseverou. Eu vou falar uma coisa para vocês que deixa muito triste. E se deixa triste, o pastor imagina Deus. Eu vou fugir um pouquinho desse contexto aqui para você, e eu vou ler uma passagem, uma história que está no livro dos Puritanos. Se você tiver condição de comprar, compra esse livro aqui, Puritanos, toda a vida para a glória de Deus. Muito forte esse livro aqui. Os puritanos, qual era a diferença dos puritanos? Os puritanos, esse nome, esse título foi dado a eles porque eles queriam ser puro demais, pureza, queriam ser separados daquela geração e diferente daquele povo. Por isso que aquele povo do passado falava assim, quando via um puritano, quando via alguém que temia a Deus de fato e de verdade, temia a palavra, temia a Bíblia, lá vai um puritano. Era chacota, era motivo de xingamento quando falava um puritano, porque mostrava assim: lá vai o separado. Esse nome puritano é porque esse povo, tudo que eles faziam baseado na palavra de Deus. O que a palavra mandava, eles faziam. O que a palavra não mandava, eles não faziam. E o que a palavra se calava, não tinha o que fazer. Não criavam história, como muitas igrejas criam hoje, campanha, etc e tal. É ou não é? E esses puritanos começaram a viver uma vida íntegra e pura, com piedade diante de Deus. Os puritanos, por exemplo, quando saía um puritano, ele saía com a Bíblia debaixo do braço, e onde ele ia, encontrava um amigo, ou dois amigos, três, ali eles paravam debaixo de uma árvore e faziam um culto ali, só os três. Eles tinham prazer na palavra de Deus, eles viviam a palavra de Deus. Quando eles iam almoçar, o pai, que era puritano, sentava na mesa, já com a Bíblia aberta, lia uma passagem, um versículo inteiro, um capítulo inteiro, e ali pregava para a esposa e para os filhos. E falava assim: alguém entendeu? Ele explicava. Não entendi. Explicava até o filho entender. E depois que os filhos entendiam, faziam perguntas para o pai. Depois disso eles almoçavam. Temor pela palavra de Deus. Eles davam glórias a Deus em tudo. E um certo puritano pregador, que o nome dele era o John Roger, eu vou contar a história para vocês. Se você ler com regularidade os puritanos, a centralidade da Bíblia na vida deles termina sendo algo contagioso. Embora seus comentários bíblicos não possam ser considerados a última palavra no que diz respeito à exegese erudita, ou seja, eles não falavam nada além do que estava escrito na palavra. A palavra dele não era a última palavra era o que saía da Bíblia. Aí diz assim, me perdi aqui. Os puritanos nos mostram melhor do que muitas obras mais recentes, como dedicar-se de todo o coração à verdade das Sagradas Escrituras. Como eles, você se tornará um crente do livro vivo. Fazendo coro com John Flávio, que disse: as Escrituras nos ensinam o melhor meio de viver, a mais nobre maneira de sofrer e o mais confortável modo de morrer. Eu sempre falo para vocês, vocês vão vir para Cristo, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, sim ou não, mas da melhor maneira. A Bíblia nos mostra uma maneira confortável de morrer. Por isso que Paulo falava assim: morrer para mim é lucro. Posso morrer hoje, eu posso morrer a qualquer momento, porque eu vou me encontrar com o meu Criador. Os puritanos faziam assim. Para eles, a Bíblia era mais preciosa do que a própria vida.
Para eles, a Bíblia era mais preciosa do que a própria vida. Tomemos, por exemplo, um relato. Aí chega a história, presta muita atenção nisso. Tomemos, por exemplo, um relato de um evento puritano bem conhecido, o Rugidor. John Roger pregou um sermão na pequena vila de Dedham, no leste da Inglaterra. Eis o registro que John Owen fez na memória de Thomas Golding naquele dia. Aí diz assim: naquele sermão, ele, Roger, denunciou as negligências de seus ouvintes em relação à Bíblia. Ele denunciou a negligência de seus ouvintes em relação à Bíblia. Receio que a negligência seja ainda maior em nossos dias, que está falando do dia de hoje. Ele personificou Deus para as pessoas, ou seja, ele fez Deus se manifestar na vida dele em personagem para as pessoas, dizendo-lhe: bem tenho lhes confiado há muito a minha Bíblia, mas vocês a desprezaram. Hoje ela jaz, ou seja, hoje ela morreu em suas casas cobertas de poeira e teias de aranha. Nenhum de vocês dá a mínima importância a ela. É assim que vocês tratam a minha Bíblia? Muito bem, pois não mais a terão. Aí diz assim: então ele, Roger, tomou a Bíblia do púlpito e era como se ele fosse embora com ela, levando para longe deles, mas imediatamente voltou-se, personificou dessa vez o povo de Deus, caindo de joelhos, clamando, implorando com emoção: Senhor, faça com o que quiseres conosco, mas não tire a Bíblia, mate nossos filhos, queime nossas casas, destrua nossos bens, mas deixa-nos a Bíblia, não a tire de nós. E novamente ele personificou Deus, dirigindo-se mais uma vez às pessoas: se é assim como dizem, bem, tentarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vocês. Os dias de hoje, triste realidade é: pessoas saem da igreja, mas a Bíblia fica na cadeira. Pessoas saem da igreja, quando saem do carro, nem sequer tiram a Bíblia do carro, continua dentro do carro, ficam semanas e semanas sem ler a palavra de Deus. Cadê o cristão de verdade? Eles viviam a Bíblia, os puritanos viviam a palavra, eram muito mais importantes que suas próprias vidas. Matem nossos filhos, queimem nossas casas, tirem tudo da gente, mas não tira a Bíblia, meu Deus, porque era tudo que eles tinham. Esse pregador John Rogers, estavam vendo a negligência que acontecia naquele tempo. Imagina se eles viviam no tempo de hoje, teriam um infarto. Bíblia de pessoas empoeiradas, pessoas que já estão 10, 20 anos na igreja e não tem uma Bíblia, gastam dinheiro com tanta porcaria, mas não compram uma Bíblia, gastam dinheiro com tantas coisas desnecessárias, mas não compram uma Bíblia, não compram um livro que traz pureza para dentro da gente. O Espírito Santo vem pelo ouvir, e ouvir a palavra dele. Tira tudo da gente, Senhor, mas não tire a tua palavra, porque a tua palavra é escudo e broquel. Paulo mesmo falou: Senhor, para onde a gente vai? Para onde iremos? Se só em ti encontramos as palavras de vida eterna, somente nele. O nosso interesse pela palavra não é mais o mesmo, não existe mais. Eu falava para o Valmor dentro do escritório: se acontecesse isso, nos dias de hoje, a gente estava lendo a Bíblia dentro do escritório, falando que o nosso povo é assim, a nossa igreja é assim. Se Deus tivesse personalizado na minha vida hoje, ou se Ele tivesse, como Ele está falando através da palavra dEle hoje, a Bíblia de vocês não terão mais. Esqueçam, vocês estão tratando a palavra de Deus como lixo, vocês querem viver como iníquo, como bastardos, como netos, como se vivessem dentro do mundo. Vocês não têm mais prazer na lei de Deus, e dessa mesma maneira, a partir de hoje, eu estarei ausente diante da face de vocês. É como eu sempre falo: se Cristo saísse de muitas igrejas, tudo vai continuar da mesma maneira, da mesma forma, sem Cristo, sem palavra, sem Espírito Santo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que há de consumir os pecadores no último dia. Cadê a palavra das pessoas de hoje em dia?
Cadê o desejo pela Bíblia, meu Deus? Pessoas entram na igreja, como acontece todo domingo, como acontece nas quinta-feiras, conversam com todo mundo, mexem no celular, mas não leiam a Bíblia, mas não dobram o seu joelho. Cadê o interesse por Deus? Se você não tem interesse por Ele em vida, você não vai ter interesse por Ele também no último dia. É ou não é? O que você vai querer fazer lá em cima, se você não demonstra interesse por Deus em terra? A palavra está sendo pregada, e o dia em que o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. O segredo de Caleb não foi a terra, foi o que? Seguir a Deus. Seguir, independente do que a gente passa, seguimos a Deus. Passamos por problemas, seguimos a Deus. Fomos levados como ovelhas para o matador, fomos chamados para padecer por Ele. Vamos continuar seguindo a Deus. Amém? O Evangelho de Cristo é isso. O Evangelho não te promete nada do que essa terra pode te oferecer. Nada, 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 nada. Apenas a terra prometida, que é o reino dos céus, que está proposta para todos aqueles que buscam e amam a Deus. Jesus certa vez estava com uma multidão e com os discípulos, chegou lá na porta assim, Maria, né? Jesus está aí, tá, só um minuto. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Jesus falou: o quê? Minha mãe, meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus. Você não pode se comparar a um filho de Deus se você não faz a vontade dele. Você não pode se comparar a alguém chamado por Deus se o seu interesse nunca foi buscar Ele. Caleb fazia tudo para a glória de Deus. Amém? Se ele encontrar graça aos nossos olhos, ele nos porá na terra prometida. Foi isso que ele falou para Josué, foi isso que ele falou para Caleb. E todos os dois, no meio de milhares, perseveraram em seguir a Deus e conheceram a terra prometida, aonde que nem o seu patrício, o seu patriarca Moisés conseguiu entrar. É ou não é? Sim ou não? Vamos continuar na fé. Amém? Eu estou lutando. Eu peço para Deus. Eu falo: Senhor, abra os nossos olhos para o alvo. Eu preciso de uma igreja viva. Eu preciso de uma igreja adornada, uma igreja revestida, uma igreja que tem o interesse do reino dos céus e nada desse mundo. Eu falei para os obreiros: a gente está muito mole. Por que a gente ora? Hoje a gente começou a orar meia hora antes do culto. Meia hora antes. Domingo retrasado foi 10 minutos. Domingo passado foi 15 minutos. Hoje nós começamos a orar meia hora antes do culto. Tinha ninguém na igreja, porque a maioria das pessoas querem só chegar no começo do culto para ouvir a palavra e acabou, deu. E se preparar, cadê a preparação? Falei para o Valmor dentro do escritório, tem gente que passou o domingo todo pecando, errando, palavrão saía da sua boca, xingava a mãe, xingava a pai, xingava a esposa, xingava o esposo, xingava... E quer chegar aqui, quer sentir alguma coisa? Vai sentir nada. É ou não é? Venha mais cedo, venha uma hora mais cedo, se prepare, meu amigo. O povo do passado, no livro de Atos, era 5 horas a presença de Deus se preparando, 5 horas, e o povo não consegue chegar nem 10 minutos antes, nem 10. Entendo que tem um ônibus, entendo, mas tem muita gente que poderia estar aqui 1 hora antes, mas não vem. Sabe por quê? Vamos rápido, temos que voltar rápido e acabou. É ou não é? Esse é o interesse de muitos, infelizmente. Se a gente tivesse o caráter de um puritano, um sequer, pelo interesse da palavra de Deus, a vida da igreja seria diferente. Essa é a realidade. Um sequer. Hoje não existe mais puritano, não existe mais. Existem pregadores puritanos, mas não com o mesmo caráter dos puritanos, que é totalmente diferente. Viviam Deus, tudo que faziam era Deus, iam comer Deus primeiramente, iam dormir Deus primeiramente, iam trabalhar Deus primeiramente, tudo era Deus na vida deles. Mas os valores se inverteram. Amém?
Começa a mudar a sua cabeça. Você não vai ser salvo, meu amigo, se você chega aqui, ouviu a palavra, foi para casa como se nada tivesse acontecido. Viva uma vida íntegra com Deus. Faça sua caminhada com Ele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Pastor, ainda não vamos ser salvos pelas obras, de fato. Mas o homem que foi salvo por Ele sabe trabalhar, ou sabe viver da mesma maneira que Ele viveu, do mesmo jeito. Sabe falar as mesmas palavras, sabe pregar os mesmos sermões. Não precisa estar num altar ou ser um pastor, um obreiro para pregar por um necessitado, não. É ou não é? Isso não. O pouco que você sabe já é o suficiente para aqueles que não sabem nada. Diga graças a Deus. É isso que eu tinha para deixar para vocês. Graças a Deus. Eu sempre falo para Deus, graças a Deus, que a cada dia que eu passo, cada dia que passa, eu consigo ver mais a glória de Deus dele na minha vida. Eu estava essa semana em Gaspar. Eu mostro para vocês qualquer coisa. O que tem de gente mandando mensagem para a gente: abra uma igreja aqui em Gaspar, por favor. Mostrei para o Valmor: abra uma igreja aqui, nós precisamos disso, nós queremos isso. Eu não posso deixar o povo de Brusque, eu falava para eles, para vir abrir uma igreja. Às vezes dá vontade. Um povo com sede, e um povo aqui que tem tudo isso, mas não valoriza. Infelizmente. Tem gente que falava assim: larga aquele povo, não adianta, o povo não quer. E às vezes dá de entender isso. Tem muita gente que não quer. Realmente, tem gente, meu amigo, que não... Olha, eu ia falar besteira agora, mas eu vou falar. Posso falar? Tem gente que nem o diabo quer. Sabia? Que faz nada para Deus. E se faz nada para Deus, fazer muito menos para o diabo. É ou não é? Infelizmente, a gente consegue perceber quem é de Deus e quem não é. Você não precisa mostrar para mim nada. Mas pelos frutos conhecereis a árvore. Pelo temor, pelo desejo, pela vontade. Você pode ser algo aqui dentro e lá fora ser outra pessoa. Você pode ser alguém aqui dentro, mas diante da sua família ser outra pessoa. Minha família pedindo para abrir uma igreja em Gaspar. Falei para o Valmor: se eu fosse um pastor que eu não desse um bom testemunho, a minha família nem sequer queria ver a minha cara. Mas a minha família pede para abrir uma igreja em Gaspar, fora as outras pessoas. Dê um bom testemunho. Amém? Pastor, minha família não vem para a igreja. Mas claro, vai vir como? Se estão dando um péssimo testemunho em casa, estão dando um péssimo exemplo em casa, como é que eles vão vir para a igreja? Seja uma pessoa de Deus. Amém? Entenderam? Sim ou não? Entendeu mesmo? Não querem me tacar pedra não, né? Então vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.